Diz o texto: se me amardes, guardareis meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Fala, outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua presença nesse lugar. Agradecemos pelo Teu agir, pelo Teu operar. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu estás aqui conosco desde o início. Tu estás aqui conosco, entronizados nos louvores, no momento da oração, do ofertório. Tudo é por Ti, tudo é para Ti também. Espírito Santo, toma o Teu principal lugar nesse culto. Te convidamos, abra os ouvidos espirituais do Teu povo e usa, Senhor, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Eu vou ter que ser rápido, porque a mensagem é um pouco longa, mas se não der, a gente vê um outro momento. A gente vê nesse texto, eu queria falar um pouco do nosso amigo principal. A Bíblia fala que o mundo não o conhece, mas eu pergunto você, igreja, você conhece ele? A gente vai decorrer em algumas coisas em cima desse texto, em cima de outros textos. Você vai andar na Bíblia aí, ó, em muitos textos, porque há uma necessidade nesses últimos tempos da gente conhecer melhor o outro Consolador que o nosso Deus mandou para a gente. Amém? A gente vê no decorrer da Bíblia que o Espírito Santo ele sempre atuou. Se você vê lá em Gênesis 1, capítulo 1, né, versículo 1 e 2, o Espírito Santo pairava sobre as águas. O Espírito Santo ele tem atuado durante o decorrer de toda, né, a trajetória da terra. A gente vai ver isso em várias passagens bíblicas do Antigo Testamento também. A gente vai ver, vamos dar um exemplo em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia fala que Samuel tomou um chifre de azeite e no meio dos irmãos ungiu Davi, aleluia, e o Espírito Santo se apossou dele. O Espírito Santo se apossou de Davi naquele momento. A gente vai ver o Espírito Santo atuando através da vida de Sansão e através como exemplo de tantos outros. Toda a Bíblia, todos os personagens bíblicos, o Espírito Santo está atuante com eles ali, só que não de uma forma permanente. Mas aí você vai me perguntar, por que o Senhor mandou para a gente o outro Consolador e habitaria dentro de você para sempre? Ele está dentro de você de uma forma permanente agora, e a gente não entende muitas vezes isso. Por que isso? Né? A terceira pessoa da Trindade habitar dentro de você e dentro de mim, para dar continuidade à obra que se iniciou através de Jesus Cristo. Dar continuidade àquilo que Ele iniciou. Você está me entendendo, meu amado? Hoje é um trabalho conjunto. Ele pagou um preço de cruz. Ele falou que mandaria um outro para dar continuidade daquilo que Ele iniciou. Então, tudo o que você precisa conhecer de Jesus está na pessoa do Espírito Santo. A tua intimidade com Ele faz você conhecer mais o coração de Cristo. Se você não entender isso, fica toda hora Jesus, Jesus. Amado, o Espírito Santo está dentro de você. Quer conhecer Jesus? Tem intimidade com o Espírito. Não tem outro caminho a não ser esse. Você pode conhecer através de escrita, através de, amado, mas experiência, entender. Muitas vezes
Sabe, a direção de Deus para tu e para a minha vida, através de Cristo, é através do Espírito Santo em que vós habita e habita em mim. Não tem jeito. O Espírito Santo, ele atua desde o início. Você vai ver na própria palavra escrita, da própria construção do mundo. A Bíblia fala que a palavra fala assim, ó, lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16: toda a escritura é inspirada por Deus para ensino, repreensão, correção, instrução em justiça, para que todo obreiro seja perfeito para toda boa obra. Para todo homem seja perfeito para toda boa obra. Está lá, a palavra foi inspiração. Homens e mulheres que sobem aqui e pregam para você, você que é usado lá fora, para uma pessoa, tudo que sai de você, a Bíblia fala que até isso o Espírito Santo atua. A Bíblia fala que não há profecia que seja humana, mas todos os homens santos de Deus foram inspirados pelo Espírito Santo. 2 de Pedro 1:21. Está lá, não tem profecia, ou seja, palavra que sai de você de Deus, se o Espírito Santo não te conduzir. Ou seja, mulher e homem de Deus, aquilo que você fala, aquilo que você faz, por onde você anda, é o Espírito Santo que está conduzindo todas as coisas. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Glória a Deus. Tudo está Ele no meio. Tudo. Mas o grande problema é que a gente não conhece Ele da forma como deveria conhecer. Deus fala aqui bem claro no versículo 17: porque uns conhecem mais Ele e outros menos, porque uns às vezes recebem coisas e os outros. Amado, a Bíblia fala que o mundo não conhece, mas você conhece e está em vós, está escrito aí. O grande problema, o termômetro dos crentes, é a forma como eles se relacionam. É a verdade. Uns mais frios, outros mais quentes, outros mais mornos. Uns têm uma visão de avivamento, outros têm uma visão menos. É para a forma como você caminha. É uma verdade isso. Isso é para todos nós. A gente muitas vezes para no Espírito Santo. Você vai falar com as pessoas: você conhece o Espírito Santo? Eu conheço, eu sou templo do Espírito Santo e Ele habita em mim. Ele me convenceu do pecado, da justiça, disso. Só isso. Parou por aí. A maioria dos crentes param por aí. Você está entendendo o que eu estou falando? E na verdade, até esse entendimento do que é o Espírito Santo, esse raso, vem dele. João 3,5 fala: aquele que não é batizado na água e no Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, até para você entender de reino de Deus, de conhecer que você está lá, o Espírito Santo está atuando. Tudo provém dele também. É uma trindade. A Bíblia fala que isso já começou desde lá de trás. Gênesis 1:26 fala bem claro: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. De uma forma tradicional. Porque Deus fala isso, presta atenção. Deus, quando Ele fala isso de uma forma, vamos dizer, tradicional, popular, Ele quer dizer que o homem responde a Ele na terra de uma forma moral, ética e intelectual. Ou seja, aquilo que está com você dentro da tua cabeça, de céu e de Deus, é Deus que coloca. A forma moral e ética é a forma como Deus quer que você ande. Mas ao mesmo tempo, esse A aí dessa frase, se você vê no hebraico, façamos o homem à nossa imagem, refere-se à preposição com. Façamos o homem com a nossa imagem ou a nossa semelhança. Numa linguagem mais para hoje, mais moderna, eu vou te explicar. Deus está falando para você e para mim. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Nos tempos lá de trás dos reis, eram colocadas imagens e estátuas espalhados pelo império a qual ele tinha domínio, para mostrar o domínio e poder desse imperador.
Sabe o que Deus fala para mim e para você? Presta atenção nisso. Deus está falando que você pode andar, você pode usufruir da terra, você pode, aquilo que Deus criou. Deus quer, acima de tudo isso, que você corresponda moralmente, eticamente e em domínio e poder, porque é você que representa Deus na terra, e isso só pode ser feito pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você representa Deus na terra, o domínio, o poder de Deus, a ética e a moral. E quem convence isso dentro de você e constrói isso? O Espírito Santo. Por isso que há oscilação de moral e de ética, muitas vezes, uma forma extrema, porque muita coisa o Espírito Santo mostra, corrige, fala, orienta. Você se quebranta, você para ali, você se constrange em fazer, porque o Espírito Santo impele. Paulo foi impelido de entrar na Ásia. Estava querendo, não. Isso tudo é intimidade, é o relacionamento. Quantas coisas eu queria fazer, Deus falava, eu não, para. Eu falei, tá bom. Isso acontece. Você tem aquela vontade morre dentro do coração, você vai entender depois. Deus falou para parar. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Dá um glória a Deus para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Sabe por que Deus faz isso? Presta atenção, porque Ele te vê como filho. Ele te separou como filho e Ele quer te usar como filho. Deus não quer só que você entenda que você vai para o céu, mas você tem um compromisso com Ele. Deus fala que Ele mandaria um outro Consolador e ficaria dentro de você para sempre, porque você é filho dEle, separado dEle, confirmado dEle. 2 Coríntios capítulo 1, 21 diz bem claro isso: nós que somos confirmados por Cristo, quem nos ungiu é Deus e nos selou com o penhor do Espírito Santo em nossos corações. Você está separado, confirmado, selado por Deus nosso Senhor. Ele selou e deu o penhor do Espírito Santo. O penhor quer dizer dado como garantia, o Espírito Santo. Sabe quem garante que você vai para o céu? É o Espírito Santo que está dentro de você. Ele te sela e Ele garante, ó. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Você está confirmado, carimbado, separado por Deus. Selou através do penhor. A palavra penhorado quer dizer aquilo que é dado como garantia. A garantia nossa de um dia estar com o Senhor é o Espírito Santo. Então tenha relacionamento com Ele. Tem um relacionamento, aproxima-se mais dEle, fique mais perto dEle. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha o que diz o texto de João 15, versículo 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificarei, pois estiveste comigo desde o princípio. Jesus foi um Consolador. O que quer dizer Consolador? Aquele que é conselheiro, que conforta, que é amigo. Mas Jesus estava na terra, preso a um corpo. Sabe o que Deus fez? Colocou o Espírito Santo dentro de você. Agora espalha. A presença de Deus está em todo lugar agora. O Senhor subiu aos céus, pagou um preço de cruz por mim e por você. Agora todos nós temos a presença de Deus dentro da gente. Aí você vai falar para mim, por que Deus falou nesse texto e falou lá em João 14, o Consolador e o Espírito da verdade? Deus deu um outro nome ao Espírito Santo. Você vai ver no decorrer de todo o Novo Testamento. Eu fui pesquisar isso porque eu fiquei intrigado. Deus deu 13 nomes ao Espírito Santo. E a gente vai decorrer com os nomes do Espírito Santo e como ele procede na vida do crente. Isso você tem que saber, que é importante para a gente. Porque Deus deu o nome de Consolador e Espírito da verdade. A gente vai ver outros nomes. Estava designando uma função para o Espírito Santo. Sabe o que é função? Função é a posição de uma pessoa que vai desempenhar num certo lugar. Amém ou não amém?
Tem gente que trabalha aqui como professora, como motorista. Você desempenha uma função, uma posição em determinado lugar. O Espírito Santo é uma pessoa que ele está em determinado lugar, dentro de você e dentro de mim. Mas Deus deu alguns nomes, usou pessoas para dar alguns nomes, e você tem que entender isso. Isso é muito importante para você e para mim também. Porque Deus falou certos nomes, porque o Espírito Santo é chamado por certos nomes por Deus. E eu coloquei aqui, você sabe que posição, função que o Espírito Santo ocupa em você, e o que ele faz e é capaz de fazer através dos títulos que Deus o deu. Que a gente lê, a gente tudo leva ao Espírito Santo. Mas por que Deus falou isso? Isso é importante você saber, e a mim. Primeiro título que Deus fala, eu não coloquei em ordem de importância, porque o Espírito Santo é tudo em todos, amém? Primeiro título, o Espírito de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, joga aí na tela. 1 Coríntios 3, 16. Diz assim: não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo que sois vós é santo. Olha só que coisa, sabe o que Deus está falando? Aponta que Ele é Deus, e Deus habita em você, na pessoa do Espírito Santo. Você é templo de Deus, amado, e a Bíblia vem e fala bem claro: e quem tocar no templo de Deus vai cair em nome de Jesus. O inimigo não pode te tocar. Se você é templo de Deus, Deus habita ali. Então por que você fica com medo de certos ataques do inimigo? Amado, se Deus te separou, ninguém te toca. Você é templo do Espírito, e para você manter ele ali, você tem que viver também em santidade, separado por Deus, porque o Espírito de Deus é santo, 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 3 vezes santo. Você está me entendendo, meu irmão? Se Deus te separou e Ele habita dentro de você, como é que pode o maligno te tocar? O maligno não pode te tocar, porque não pode fluir do mesmo lugar onde Deus habita a água doce como amargosa, não pode. Amém? Então o Espírito de Deus aponta para o próprio Deus e habita dentro de você na pessoa do Espírito. Então grava isso, você foi separado. Deus habita em você, Ele não está fora, Ele está dentro. Porque na visão de muitas pessoas, Deus está lá longe. Se você falar com várias pessoas de outras religiões, sabe, vai falar que Deus aí ora, parece... Não, você é templo. O verdadeiro filho, Deus habita dentro dele. Glória a Deus por isso. Aleluia. Então esse é o primeiro item. Então pare de viver com receios, com medos, com preocupações, que o diabo está atacando em você, amado. Só vai tocar se Deus permitir. E se Ele habita em você, o maligno não vai te tocar. Amém? Segundo, o Espírito de Cristo. Romanos 8, 9. Abre aí. Coloca no telão se possível. Eu não estou entendendo nem a minha letra aqui. Que lindo. Vou ter que abrir. Romanos capítulo 8, versículo 9. Diz assim: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Presta atenção, Deus te selou para você ser um cristão. Então se você é um cristão, todas as benesses da cruz, paga por Ele, está na tua vida. O Senhor te perdoou, você tem livre acesso de Deus, você tem livre acesso para Ele. As tuas orações são ouvidas assim, e o dia que tu partir para o outro mundo, Deus te ressuscitará naquele último dia. Glória a Deus por isso. Nós não vamos morrer eternamente, porque você possui o Espírito de Cristo. Você está dando para entender o que eu estou falando? Aleluia.
É você que dá continuidade na obra de Deus. O Espírito de Cristo está dentro de você, está dentro de mim. Isso, amado, é uma responsabilidade muito grande. Hoje eu posso usufruir, meus pecados foram perdoados. Se você se sente oprimida, achando ou oprimido que Deus não perdoou você por causa do teu passado, se você entregou a vida a Jesus verdadeiramente, você está perdoado, perdoada, e a tua oração é ouvida, assim como todos os seus atos e atitudes. Então vive em santidade, busca o Senhor. Terceiro, eu vou ter que ir rápido. Terceiro, a Bíblia fala do Espírito Santo. Outro nome, Espírito Eterno. Espírito Eterno. Por que Deus deu esse nome? Diz assim o texto, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Os nomes do Espírito Santo e como opera na vida do crente. Você tem que saber essas coisas, nós precisamos. Hebreus 9,14 diz: quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas. De novo, a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Purificará a consciência das obras mortas. Amado, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quando você aceita o Senhor na tua vida, o Espírito Santo entra, Ele muda teu entendimento, Ele muda teu pensamento. Acontece algo chamado metanoia, mudança de sentimentos e pensamentos. Deus começa a trabalhar dentro de você, dentro da minha vida, para nós representarmos bem a Ele. E nós temos que largar toda essa situação para trás, tudo aquilo que é obra morta aos olhos do Senhor, tudo aquilo que não presta. O contexto diz isso, desse texto. Se há uma eternidade dentro de mim, dentro da tua vida, dentro da minha vida, eu tenho que abrir mão das obras mortas. Amado, se vocês ainda sentem prazer nos pecados, mais vontade de ficar no mundo, ou do que dentro da igreja, ou você tem que se converter, ou você tem que ter mais intimidade com Cristo, para que o Senhor possa trabalhar na sua vida. Porque a Bíblia fala bem claro que Ele trabalha na consciência das obras mortas. Ele limpa você, para que você venha dar mais fruto ainda, em nome de Jesus. Então a gente, quando vê crentes que se dizem crentes, mais envolvidos no mundo, mas se dizendo crente porque aceitaram a Jesus com fé, mas continuam nas mesmas práticas, a Bíblia mostra bem claro que Deus ainda não trabalhou da forma como deveria. Ou você ainda não se converteu, se convenceu, ou você ainda não deu espaço para o Espírito Santo atuar dentro de você. Porque a caminhada eu sei que é um processo, mas tem gente que continua e fala: não, Jesus Cristo é tudo, Jesus Cristo já me perdoou, e continua no mesmo estilo de vida. O estilo de vida muda. Por mais que você sinta vontade de ir para aquilo ali e fazer, tem uma voz dentro de você que fala que está errado. Você luta contra ele. Quando você faz, você se arrepende, porque a Bíblia fala que nós só podemos caminhar com o Senhor com arrependimento e fé. Então quando você comete uma coisa errada, que desaprova, que Deus desagrada a Deus, vem na hora um sentimento dentro de você de culpa, um sentimento de tristeza. Isso é o Espírito Santo trabalhando dentro da gente. A consciência das obras mortas. Você começa a ter consciência dos teus erros e dos teus acertos. E isso tudo está através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Aleluia! Amado, é o Espírito Santo que mostra o erro e o acerto. Tem coisa que eu fazia, que você fazia, que para a gente era certo. Hoje Deus mostra para você: não vai, não faz, não vai até lá, não se envolve, fica aqui, larga isso. Porque o Espírito Santo vai trabalhando dentro de você. Se lembra como você era e como você é hoje? Sabe o que é? O Espírito Santo trabalhando. Ele não se cansa, porque Ele tem ciúme de você. Ele guarda você.
Ele intercede com você, por você, com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Espírito da verdade. João 16, versículo 13. João capítulo 16, versículo 13 e 14 diz o seguinte: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dará tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Olha que coisa linda. O Espírito Santo revela a verdade, que te guia, te orienta para onde ir, e mostra a verdade daquilo que você é hoje, daquilo que o mundo é, e daquilo que virá, meu irmão. É o Espírito Santo que revela e que mostra. Amado, não existe, presta atenção uma coisa que eu queria falar, não existe adoração perfeita, prestar culto a Deus, se o Espírito Santo não estiver atuante dentro de você. Por mais que você entre dentro da igreja, se você não entregou a sua vida a Deus, não existe um culto, uma adoração perfeita. Quem leva e faz você prestar culto a Deus de uma forma agradável a Ele, é quando você se transforma em filho. E para você se transformar em filho, o Espírito Santo tem que habitar. Então não tem isso. Amém ou não amém? Então a adoração perfeita a Deus, que Deus espera de você e de mim, está o Espírito Santo envolvido nisso. Não tem jeito. E a verdade é Cristo, o Espírito da verdade. Ele mostra para você a verdade que liberta. Cristo Jesus nosso Senhor. Está dando para entender o que eu estou falando essa noite? Aleluia. Muita gente sem orientação. Eu coloquei aqui, por não conhecer na profundidade a verdade que liberta. A gente vê muita gente chegando na igreja, saindo, rodando aqui, rodando ali, que ainda não teve encontro com a verdade. Porque quando você tem encontro com a verdade, você passou por isso. Você se quebranta, você se entrega, acontece uma coisa totalmente que você não entende. Mas as coisas velhas passam e as coisas novas começam a aparecer. Você muda o teu pensamento, a tua forma de falar, a tua forma de agir. Quem faz isso? O Espírito Santo. Aleluia. 5. O Espírito da graça. Vou ter que correr. O quanto maior castigo, diz o versículo, Hebreus capítulo 10, versículo 29. Espírito da graça. O quanto maior castigo cuidais vós, gerais julgado, merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus, tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fazer agravo ao Espírito da graça. Deus está falando nesse texto aí, que Deus concede ao homem o dom da salvação, o dom da libertação, o favor imerecido dele, Deus concede ao homem, para que você viva uma verdadeira vida em liberdade. Graça é o favor imerecido, como a gente fala de Deus, é o dom que Deus deu aos homens acerca da salvação, para alcançar a salvação. E quando você banaliza isso, o texto está falando isso, amado, você perde algo chamado graça de Deus, e você entra ao mesmo tempo num caminho chamado de desgraça. Aí você vai falar, por quê, pastor? Porque a definição de desgraça no dicionário quer dizer desfavor, desvalidamento, aquele que perde a graça. Ou seja, você não valida aquilo que Deus fez na cruz, você perde o favor de Deus para a salvação, porque você não reconhece a graça de Deus. É muito sério. Crisóstomo, ele foi um arcebispo de Constantinopla no século IV, ele falou uma frase tremenda: aquele que não aceita a cruz, o benefício dela, insulta o que lhe confere. Ao mesmo tempo, quando você rejeita a cruz, você está insultando aquele que pagou um preço por você e por mim. Você banaliza o sangue, como é que está escrito aí no texto. Você banaliza o sangue que foi vertido na cruz, o sangue do testamento, com o que foi santificado. Deus fala bem claro aqui no início, ele fala, tiver por profano o sangue do testamento. Quando você banaliza isso, você perde a presença de Deus. Você está desvalidando aquilo que Ele fez na cruz. Está dando para entender o que eu estou falando?
Então o Espírito da graça de Deus mostra para você o caminho da verdade, mostra para você o favor imerecido de Deus. Nós nos quebrantamos perante Ele, reconhecemos que é um favor, é misericórdia dEle, porque o Filho dEle morreu na cruz para nos salvar. Isso o Espírito Santo, quem mostra? É o Espírito Santo de Deus, chamado Espírito da graça. Mostra o favor imerecido de Deus dentro do teu coração. Você se arrepende, se quebranta, pede perdão pelos pecados e pede a Deus: Senhor, faz um caminho reto na minha vida. Espírito da graça de Deus. E quem recebeu desse Espírito, dá uma glória a Deus. Aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor. Quem mostra a graça de Deus, a misericórdia de Deus, Espírito Santo. Não é Cristo da forma como você pensa, apesar que é uma trindade, Cristo em vós, Ele está trabalhando, é o 3 em 1, como a gente fala, né? Espírito de vida, Romanos 8, versículo 2, Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Deus, por amor a você, pela tua vida, Ele tirou a morte e deu vida verdadeira para você, meu irmão. Se você entrou aqui morto, triste, abatido, existe o Espírito de vida que atua dentro de você. Tem vida verdadeira para você. Aleluia! Foi isso que fez Pedro largar a pescaria, foi isso que fez Paulo largar o militarismo, foi isso que fez Zaqueu descer da árvore e parar de roubar, foi isso que fez Paulo e Silas cantar dentro de uma prisão. Foi a vida verdadeira de Deus que entrou na vida deles. A alegria do Senhor é a tua força. Aleluia! Deus te dá vida essa noite. Se tem alguma área de morte dentro do teu coração que está te abatendo, Deus é vida, o Espírito de vida acende você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de vida. Aleluia. 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 Se você começar a sentir aquela tristeza, aquele abatimento, Pai, eu quero morrer, amado, pede a Deus: Senhor, a tua palavra fala do Espírito de vida que nos livrou da morte. Toma posse disso. Alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Todo mundo tem guerras, eu tenho as minhas, mas você raramente me vê abatido. Sabe por quê? Porque eu tomei posse do Espírito da vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Glória a Deus. Espírito de glória. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14 diz: se pelo nome de Cristo sois perseguidos, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia, o Espírito da glória. Aleluia. Se você é tentado, perseguido, criticado, apontado, aguenta um pouquinho, está resplandecendo glória para o Senhor através da tua vida. Continua a andar, continua a avançar, porque no momento certo Deus entra com providência, e o nome dele será glorificado em nome de Jesus. A glória do Senhor resplandece no meio da tua situação difícil. Se mantém de pé, caminha mais um pouco. Amém. Glória a Deus. É o Senhor que te defende e te sustenta, meu irmão. Todos nós temos guerras, mas aquele que tem o Senhor renova as forças. Sabe, meu amado, é diferente o comportamento de um crente para muitas situações daquele que nasceu de novo, quando vê um embate, uma luta, um incircunciso se levantar, como falou aqui o Átila. É diferente a nossa visão quando a gente se envolve com o Espírito Santo de Deus. Amado, nada te para. Tudo que o diabo quer é você encontrar você fragilizado, que você esqueça que tem algo diferente dentro de você, que você só está em carne e nas tuas emoções. O Espírito Santo habita dentro da gente. Aleluia, glória a Deus. Espírito da glória, Ele te fortalece na fé, em nome de Jesus. Espírito de sabedoria e revelação, Efésios 1:17, diz assim:
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vocação dos santos e da herança, para saber qual seja a esperança da sua vocação e riquezas, e da glória da herança nos santos. Espírito de sabedoria e revelação, que revela todo entendimento. Amado, nós vemos muitos crentes errarem, porque não recebe a direção da sabedoria que vem do alto, não recebe revelação, muitas vezes se move pela razão, e não por uma revelação dada pelo Espírito Santo. Amado, o que mais acontece dentro da igreja, muitas vezes, é falta de revelação e sabedoria em algumas atitudes, e a gente precisa ter. Aquilo que está oculto e escondido, só Deus pode revelar para você, senão você perde as batalhas. Tem coisa que só tendo direção do alto para você tomar decisões na tua vida. Peça a Deus sabedoria e revelação. A Bíblia fala do entendimento das coisas. Tem coisas que você tem que discernir o que é espiritual e o que não é. Tem muita coisa que você vai no teu jeito, mas tem coisa que é o inimigo que se levantou. Pede a Deus sabedoria. A gente erra muitas vezes nós nos deixamos levar por nós. Quanta gente que chega para mim e fala: pastor, isso é uma verdade, o Espírito Santo falou comigo. Aí você conhece a trajetória da pessoa, o histórico da pessoa, a forma como entra na tua sala, e você entende o que é de Deus e o que não é. Se a pessoa entra estressada, querendo, discutir coisa, a Bíblia fala que o fruto do Espírito é paz. O Espírito Santo, ele trabalha com a paz. Você vê que está alterado, então o Espírito Santo foi esquecido ali naquele momento. São sinais, se o Espírito Santo está operando ou não. Estou te dando um, que os frutos do Espírito, onde habita ele, amado, começa a borbulhar. Tem coisas que a gente olha assim, que é totalmente fora de direção de Deus. Peça a Deus sabedoria e revelação em todas as decisões que você tem que tomar. A Bíblia fala bem clara que a vocação sua, as riquezas e a esperança, a herança dos santos, vem através de entendimento, sabedoria e revelação. Tem muitas pessoas perdidas dentro da casa de Deus, porque falta revelação de uma direção de Deus para tomar decisão. A Bíblia fala que a tua vocação vem dele, através da revelação que ele te dá. A esperança dos santos e a herança vem dele. Peça a Deus entendimento nas coisas que ele coloca na tua mão para fazer. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo o que eu estou falando? Dá um glória a Deus bem alto para o Senhor. Aleluia. E o grande problema para a falta de sabedoria e revelação, você às vezes trava e atrapalha a igreja a avançar. Então todas as decisões a gente tem que pedir a direção de Deus, orar, para que nós não sejamos movidos pelas nossas emoções e razões, e sim por revelações vindo do alto. Tem uma diferença aí. Tem coisas que você quer fazer e quer tomar decisão, e tem coisas que Deus fala: não é a tua, é a minha decisão na tua vida, porque a tua vida não pertence mais a você, meu irmão. Deus até respeita, você tem a liberdade de usufruir de muitas coisas, mas tem coisa que quando Ele fala, é aqui, é para lá, é para cá, você tem que seguir, mesmo que você não veja nada. Deus está fazendo um caminho no erro. Aleluia! É Ele que faz. Tenha sensibilidade nisso, em nome de Jesus. Vamos lá. 9, Consolador. João 14, 26 diz isso. João 14, 26. A gente leu praticamente agora, João 14, diz isso. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la como o mundo a dá. Presta atenção.
aquele que caminha com o Espírito Santo, com o Consolador dentro de você, que orienta você, Deus, sabe, revela as coisas, você é construído por Deus, os ensinos vindo do alto, como diz o texto, vai te ensinar todas as coisas a respeito do céu. Mas o mais importante, e que muitos crentes não avançam, falta de paz. E a Bíblia fala: minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Ele está se referindo ao versículo anterior, que o Consolador viria, dando uma paz que o mundo não pode dar, que excede o entendimento dos homens. Então, se você está muito preocupado, agitado, nervoso, pensa o seguinte: o Consolador está dentro de você, Ele te conforta, Ele te consola e Ele te dá a paz que excede. Então toda ansiedade tem que cair, toda preocupação tem que cair, porque a paz que excede o entendimento do mundo e dos homens habita dentro de mim. E muitas vezes a gente trava isso. Como é que você bota isso para fora? Intimidade com o Espírito Santo. Porque, amado, guerra todo mundo tem, mas se você se deixar levar pelos teus sentimentos e emoções, e pelo teu corpo, pelo aquilo que você vê, você abafa. E a Bíblia fala: não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Você apaga o Espírito dentro de você. E sabe o que o Espírito é? O Espírito é o fogo santo do Senhor, é vida. Você não pode apagar, você tem que acender ele dentro de você. Como é que acende? Intimidade, oração, busca. Glória a Deus por isso. Aleluia. E quem quer estar cheio do Espírito Santo, dá glória a Deus. Aleluia. Estou terminando já. Falta 15, vai dar tempo, graças a Deus. Eu vejo muita gente, meu amado, ansiosa, depressiva, triste, abatida. E muitas vezes a gente quer resolver as coisas pelo nosso jeito. Tem coisas que você tem que ir para o joelho, meu irmão. Não é o teu braço, não é a força do seu braço. Tem coisas que você vai enfrentar, que Deus existe um tempo de qualidade contigo, dentro de um quarto, de uma sala, de onde você quiser. Aí Deus vai descortinar coisas para você, que só Ele pode fazer. Vai botar pessoas no teu caminho, é Ele que coloca, você vai ter a sensibilidade, é aquela pessoa. Mas você tem que buscar. Muita gente às vezes pede muita oração, pede, nós oramos, a igreja ora, mas tem coisas que só você pode fazer dentro de um quarto com Deus, e Deus exige isso da gente. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem crente aí, dão glória a Deus? Aleluia, aleluia. A correria é muita, eu sei, do teu trabalho, dos teus filhos, é tanta coisa. Meu amado, você tem que tirar um tempo com Deus. Não tem jeito para você suportar o dia mau. A gente vê uma igreja que infelizmente está crescendo do tamanho do mar, com uma profundidade de uma piscina. Por quê? Carece do conhecer do Espírito Santo, que o mundo não conhece, mas Deus fala que você conhece e habita dentro de você. A gente precisa conhecer o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito de santidade. Romanos 1, versículo 4. Diz o seguinte: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Espírito de santidade. Eu coloquei aqui: não existe processo de santificação sem o Espírito Santo, e no céu só habita santo. Não existe duplo ânimo. E para você ter santificação, Deus permite você passar por um processo, e todo processo exige um deserto. Todo processo de Deus exige um deserto. E todo crente tem que passar por isso. Não existe só momento de alegria, um momento só de fogos. No final do deserto você vai ver que tem fogos e tem alegria. Mas todos nós vamos passar por momentos de dependência de Deus. É necessário para construir santidade, caminho e confiança com Ele. Não tem jeito. Eu estou cantando pedras aqui para você. Hoje está sendo um culto, ao mesmo tempo como se fosse um ensino, alguma coisa assim, parecida. Eu coloquei isso aqui para você e para mim. E não existe, meu amado,
para você chegar onde Deus quer que você chegue, como está escrito lá no Espírito de Sabedoria e Revelação, para você saber a sua herança, e para você entender a tua vocação, vai exigir um deserto, um momento com Ele, como foi com Elias, que foi para o ribeiro, e como foi com tantos outros, como foi com Davi, que teve que entrar dentro de uma caverna e foi perseguido. Todo mundo passa um momento, mas no final é bênção sem medida em nome de Jesus. No final há uma construção para a glória do Senhor. A Bíblia fala em Isaías capítulo 35, grava isso, você que está passando por esse deserto, olha só como Deus é bom com você. Isaías 35, versículo 6 ao 8 diz: porque águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, e a terra se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas, e ali haverá um alto caminho, ou caminho que se chamará o caminho santo de Deus. Amado, no meio do deserto Deus faz brotar água por amor a você. No meio do deserto, muitas vezes, lá no meio, é o momento que você alcança as maiores vitórias da tua vida, e Deus será glorificado. Deus faz nascer água, brotar no deserto, faz fazer mananciais para você passar. Assim foi com o povo dele no deserto lá atrás, mas no final chegaram numa terra que mana leite e mel. Deus é com você, em nome de Jesus. Espírito de adoção, estou terminando, falta só 2. Espírito de adoção, Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez entrardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, na qual clamamos: Abba, Pai. Você foi adotado como filho de Deus. Você pode se sentir até sozinho, mas Deus olha você como filho, e você tem um pai que cuida de você. Nos momentos de maior angústia tua, momento maior que você se sente sozinho, há um pai que cuida dos filhos. Ele te sustenta, ele te alimenta, ele vai colocar alimento à mesa, ele vai dar direção à tua vida. Nada falta, porque um pai cuida do filho. Então, uma garantia: eu sou filho de Deus, e nos momentos mais angustiosos, Deus vai fazer um caminho, porque Ele é meu pai, e o pai sustenta o filho. Você pode crer nisso? Dá um glória a Deus. Aleluia, espírito de adoção. E a gente clama: Pai, Paizinho. Aleluia. Então clama a Ele no momento que você estiver aflito: Pai, me ajuda. Ele vai fazer um caminho para você que você menos espera. Aleluia. Espírito da promessa, Atos capítulo 1, versículo 4. Abre aí. Esse eu não tenho anotado, eu só vi na Bíblia. Atos capítulo 1. Versículo 4 diz o seguinte: e estando com eles, determinou-nos que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O Espírito da promessa. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se Deus, como eu falei, se Cristo ficasse na terra, o trabalho seria meio limitado. Ele mandou o Espírito Santo da promessa. Sabe por quê? Para fazer você uma testemunha, te capacitar com poder e glória para honrar o nome do Senhor. O Espírito Santo veio na tua e na minha vida. A promessa de Deus se cumpriu. Aleluia. E nos dá poder. E por último, o Espírito da fé. Vem para cá, ministério. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Temos, portanto, o mesmo, segundo no livro de Coríntios capítulo 4, versículo 13 em diante. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Mas cumpre também, por isso também podemos
podemos, sabendo que se ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus Cristo, nos quais a importância para convosco. A Bíblia fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a prova daquilo que não se vê. A Bíblia fala que você tem fé aí para dar e vender, porque o espírito da fé está dentro de você. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu creio que com fé nele, acreditando no Espírito Santo que está dentro de você, você vai dar grandes saltos em nome de Jesus. Você crê nisso? Repita comigo nessa noite, que eu vou falar para você, como está aí no texto. Eu vou falar e você repete. Certamente falei. Nós cremos, também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus. Aleluia! Naquele grande dia, a tua fé vai te sustentar até naquele grande dia, e um dia estaremos todos juntos, para a glória do nome do Senhor. Você pode dar um amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? É o Espírito da fé que mantém a gente.